tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Como e quando você viveu o seu despertar vocacional? Bom, eu acho que, na verdade, não existe um momento exato, né? Acho que é uma coisa que vai acontecendo, no dia a dia, né, você vai convivendo, e as coisas vão se manifestando e você não sabe quando realmente, nem sabe como começou, uma coisa assim, né? Então acho que não existe um momento exato, existe uma descoberta que vai acontecendo, né, diariamente. Estou de acordo, também acho que a vocação, acho que a gente já nasce com ela e tem um momento que a gente toma consciência, que a gente vai interpretando os sinais, que a gente vai vendo como Deus vai se comunicando, vem se relacionando conosco sempre mais e mais forte, e tem uma hora da consciência e uma hora da decisão em relação à vocação. A vocação está impermeada em todos os momentos da vida da gente. Deus vai deixando aí os sinais dele, né? Creio que vai desabrochando desde das nossas origens, desde o ventre materno da nossa mãe, porque nós somos chamados a vida, né? E essa vida ela tem de dar sentido, e a gente vai desenvolvendo no seio da família a busca de sentido para a nossa vida. E de repente a gente se depara com essa vivência cristã nas comunidades. E nas comunidades, através do trabalho, a gente vai sentindo aquele chamado de poder contribuir mais. E como a gente pode contribuir mais? E a gente vai descobrir que Deus nos chama dessa maneira específica de contribuir, consagrando a nossa vida a serviço da igreja, a serviço do povo de Deus. É aí que começa tudo e que vai tomando consistência ao longo dos anos. Até hoje a gente continua alimentando esse nosso despertar que começou há muito tempo, mas que ainda hoje precisa ser alimentado. Sabemos que a vida religiosa é um misto de contemplação e ação. Buscamos, por meio da contemplação, a união com Deus e, por meio da ação, o desejo de fazer arder os corações, sobretudo os mais distantes, frios e esquecidos. Pensando nisso, qual o seu propósito de vida, levando em conta os diversos caminhos que a vida religiosa lhe proporciona? Então, contemplação e ação andam juntos, não é? Nós não podemos separar uma da outra. A contemplação tem a ver com a minha experiência de Deus, com a minha relação pessoal com Deus, a minha relação comunitária na comunidade onde eu vivo e isso vai me levar à missão. A contemplação é onde nós nos abastecemos, é onde a gente, pode dizer assim, enche o balde, não é? Para poder ir para a missão, ir para a ação, tendo o que levar, não é? Então elas caminham juntos, e também não dá só para a gente ficar só na ação sem a contemplação. Nós, como religiosos, somos homens da ação e da contemplação e da ação. Santa Teresa, gosto muito de Santa Teresa d'Ávila, ela sempre dizia para as suas meninas, não existe oração, por exemplo, sem a vida cotidiana. Não existe a vida cotidiana sem a oração. Então, quer dizer, são duas coisas que dão sentido uma à outra. A missão sem a contemplação, sem esse olhar mais intenso para Deus, se torna vazio. É a mesma coisa, né? A oração sem esse lado da missão, da dedicação ao serviço, também é vazio. Então, quer dizer, uma coisa dá sentido à outra. A missão dá sentido para a oração que a gente faz, para a espiritualidade que a gente vive, né? E, ao mesmo tempo, ela também enriquece essa missão, porque a gente vai tendo um olhar diferente,
né, para as coisas, para a vida, para as pessoas, para os acontecimentos, né? Então, como dizia o Padre Kleber, são duas coisas que não se separam, né? Uma está atrelada à outra, e as duas juntas, então, é que realizam esse sentido maior e mais profundo. Creio que essa dinâmica que a vida religiosa missionária nos convida a viver, ela nos traz um equilíbrio e ela nos planifica o nosso ser, né? De ser iluminado, né, pela contemplação, pela essa união íntima com Deus na oração e essa união com o povo de Deus, né, onde a gente tem de interagir, né, e trocar essas experiências na vida cotidiana desse Deus que está presente também na pessoa do irmão. Então isso nos planifica como pessoa humana e nos dá o equilíbrio para viver a nossa vida missionária. Como foi a sua experiência no seminário? A minha experiência de seminário, ela começou em uma casa chamada Casa Vocacional, onde era uma casa que acolhia jovem para concluir o ensino médio e aí fazendo o discernimento da sua vocação. Então, nessa casa que eu comecei, eu aproveitei para concluir o meu ensino médio, aprofundar o meu discernimento vocacional e, ao mesmo tempo, fazer experiência no mundo do trabalho como auxiliar de enfermagem. Então, eu trabalhava no campo da saúde, né? Então, esse início foi muito positivo para inserir também no mundo do trabalho, na experiência que o povo vive no dia a dia, né? E depois dei continuidade com o início da filosofia em Belém, onde comecei os estudos acadêmicos, que foi um grande desafio, né? Sair das escolas públicas e entrar no ensino de faculdade, onde exige muito da gente, né? E para mim foi muito desafiador justamente o ensino acadêmico. E além de tudo o ensino acadêmico, outro ponto desafiador para mim no seminário foi a convivência com as diversas costumes, né, dos colegas, cada um vindo de família diferente, tendo hábitos diferentes, a gente viver na mesma casa e conciliar essas diferenças dentro desse projeto comum de comunidade e de vida religiosa. Então, para mim, esse foi o grande desafio. Eu acho que a experiência de seminário, para mim, foi uma experiência de aprendizado. Né? Aprendizado eu diria que maturidade, um pouco de independência, porque a gente está no seio de uma família, querendo ou não, né? A gente está ali e não sabe muito como é assumir certas responsabilidades, certos compromissos. E na medida que a gente sai, o Padre José e eu vivemos na mesma casa, no início, onde os jovens que estavam lá eram todos empregados e era nós que assumíamos a responsabilidade de ajudar com as despesas da casa, né? Além de cada um assumia um dia uma responsabilidade legal, ou da cozinha, ou da oração, ou da limpeza, tinha essas subdivisões. Então essa é a primeira experiência bonita, você já vai começando a ter um olhar diferente, um sentimento diferente em relação à vida da sua família particular, porque agora você está em outra família. E como ele dizia, a gente que é do interior, que teve um estudo muito precário, chegar na capital para estudar em nível muito mais avançado, níveis universitários, a gente não tinha tanta preparação. Nós tivemos, por isso, um primeiro ano chamado propedêutico, que era basicamente um tipo de cursinho, onde a gente foi tendo que aprender a ler. A gente vai aprendendo a ler, né? Porque aí nos era ensinado a pegar um texto, a ler esse texto
e interpretar, entender, resumir, apresentar, dizer qualquer coisa sobre esses textos, coisa que a gente não fazia nas escolas de nossa cidade, até porque a gente viveu numa época em que decorar era o método, né? Então, quer dizer, esse foi um dos grandes desafios. E claro, quando a gente vem para São Paulo estudar, é muito mais intenso ainda, porque você está numa casa com um grupo muito maior, e como ele dizia, são pessoas que vêm de diversas formações, né? Formação de vida, formação de estudo, todas essas coisas, famílias muito diferentes uma da outra, tanto no nível social como no nível de ensino. E isso ele é desafiador, mas ao mesmo tempo, para mim, como eu dizia, foi um espaço de aprendizado. Você aprende com aqueles que estão mais próximos de você, mas você também aprende com aqueles que não estão tão próximos. Quer dizer, dos dois lados você tem essa abertura para aprender. Então, para mim, a experiência do seminário, ela, independentemente daquilo que acontece normalmente em toda casa, né? De vez em quando, uma diferença aqui, outra ali, mas olhando por esse lado positivo, né? É uma experiência de aprendizado e de muita riqueza. Eu estava aqui lembrando que quando foi para eu ir pro seminário, meu primeiro ano já chamava Casa da Missão, né? E foi em Goiás, o meu formador, um deles, o Padre Vilmar, o outro foi o Padre Arlindo. O Padre Vilmar disse: "Você tem certeza do que você está fazendo?" E eu disse para ele: "Não, certeza eu não tenho." Ele disse: "Graças a Deus, então a gente vai caminhar, não é?" E eu acho que o tempo de seminário é esse tempo de caminhar, um deslocamento, não é? Você deixa algumas coisas que já são muito corriqueiras, muito cotidianas para você, e você vai se aventurar num mundo novo, não é? Mas eu posso dizer que o tempo de seminário para mim foi um tempo muito abençoado. Eu fui muito abençoado pelos formadores que eu tive nesse tempo, que me acompanharam, a paciência que tiveram, as conversas, os diálogos, todo o processo formativo oblato, não é? A tríade, não é? De ser melhor pessoa humana, de se conhecer, de se aproximar mais a vida eclesial, a Jesus, a pessoa do Senhor, e a missão, não é? Tudo isso foi muito bom. Eu fui abençoado também. Eu fiz esse primeiro ano em Goiás e logo eu fui para o Paraguai para fazer o noviciado, a teologia na Bolívia. E aí, juntando, não é, com isso com o que o Padre Zé e o Padre Arlindo já falou, dessa convivência com o outro, nós tínhamos a internacionalidade, não é? Viver com outras culturas, viver com outras maneiras, inclusive de celebrar, não é? Celebrar a vida, de celebrar as festas, e tudo isso foi tão enriquecedor. Claro que num primeiro momento você tem que se deixar quebrar, não é? Coisas que tem que deixar partir e vai acrescentando coisas. Então, para mim, o meu tempo de formação, não é? Meu tempo de formação foi muito abençoado, me fez crescer muito. Sou muito agradecido. Quais dicas você daria às pessoas que estão com dúvidas referente à sua vocação? Então, eu acho que as dúvidas só terminam com a experiência. Né? Todo mundo tem dúvida. Eu me lembro do texto de ontem do profeta Elias, né? A dúvida que ele tem também, né, em relação à missão que ele vai fazendo. Então é só quando ele faz a experiência profunda de Deus que ele descobre então que apesar da fragilidade, apesar das incertezas, Deus caminha com a gente. Então as dúvidas elas vão sendo sanadas a partir da experiência, na medida que você vai vivendo e se abandonando,
na mão desse Deus, conhecendo mais Ele profundamente. Quando a gente conhece mais Deus, a gente se conhece também. Então, as dúvidas sempre vão existir. E elas vão sendo trabalhadas aí ao longo da caminhada. Eu acho que eu, pessoalmente, mais do que dúvida, tive medo. Vivi a experiência do medo, não é? Então, para mim foi muito importante quando me disseram uma vez assim, olha, segura, te agarra na mão de Deus e caminha, né? E logo, deixa te modelar, você não sabe o que é que Deus vai fazer de ti, né? Então hoje talvez, eu sempre conversando com jovens, e quando se aproximam para falar algo de vocação, também no serviço vocacional, era isso, não deixe de fazer a sua experiência, né? Não deixe de experimentar, não deixe o medo, né, te paralisar em determinadas situações. Talvez o evangelho de hoje fala muito do medo, né? Não deixe o medo paralisar o seu desejo de vida, desejo de entender e viver sua vocação. Eu digo que a dúvida, ela é inerente ao ser humano, são inquietações filosóficas do próprio ser, que busca encontrar uma verdade para aquilo que está buscando, fazendo na sua vida. E na medida que tem essas dúvidas, ele é chamado a aprofundar a experiência que está sendo feita, a se autoconhecer e se autodescobrir, e assim poder, conhecendo, poder se encontrar mais e poder servir mais dentro do projeto que ele escolheu para a sua vida. Viver a vida consagrada exige muitos desafios? A vida religiosa tem 3 pilares que para mim são muito importantes, não é? Experiência de Deus, a comunidade, a vida comunitária e a missão, não é? E esses 3 pilares são bastante desafiadores. Eles estão interligados, totalmente conectados, não é? Todos eles então têm suas urgências, seus desafios, mas eu acho que o desafio quando a gente caminha com Deus é muito bonito, não é? Então, ser melhor em relação a Deus, ser melhor em relação à comunidade, para poder ser melhor também na vida da missão com o povo de Deus. Creio que o desafio é se autoconduzir agora, porque no processo de formação a gente tem sempre alguém que vai nos orientando, diretor espiritual, os psicólogos, os formadores. Agora, depois de padre, a gente tem de auto se conduzir em todas essas dimensões aprendidas durante o processo de formação, tanto de espiritualidade, tanto de vivência missionária, dessa intimidade com Deus. Então, é um desafio auto se conduzir diante de tantas coisas que vai interferindo na sua vida, né, através do seu contato missionário com o povo. Um pouco que eu ia dizer, né? Uma coisa é você se formando, outra coisa é você agora formado assumir a responsabilidade, porque é você que tem que dar a resposta, né? E dependendo do compromisso que você assume, ele é muito mais desafiador, ele é muito mais exigente. Eu diria aqui especificamente agora, por exemplo, o Padre José, quando era vigário, era uma coisa. Agora, como administrador da paróquia, por exemplo, ele é muito mais exigido. O desafio é muito maior, né? É uma responsabilidade que cresce sem ele sair do lugar. Então, acho que são 2 coisas assim bastante diferentes, né? Então, o desafio do dia a dia é gigantesco. Seguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim.